Boa tarde, pessoal. E aí estamos de volta às nossas aulas, né? Então, hoje a aula eu vou estar passando para vocês a orientação para vocês responderem as questões da página 12 até a página 14. São poucas questões, acho que só são 10, porque 2 já fizemos. Acho que são só 10, são bem fáceis. Tem dificuldade nenhuma nelas. Aí eu vou explicar para vocês, assim, poderem não ficarem com dúvidas na hora de responder. E só, isso vai ser a aula de hoje apenas. E vocês me enviam, eu vou colocar lá o prazo e vocês enviam as respostas. Aí na terceira questão diz: o esquema a seguir mostra o conjunto de cromossomos encontrados nas células diploides de determinadas espécies animais. Aí vejam, ele quer saber, com base nesse esquema que ele mostrou aí, quantas moléculas de DNA são encontradas nas suas células somáticas? Ele quer saber as moléculas de DNA. Como é que a gente descobre isso quando está olhando esses cromossomos? Simples, né? E quantos cromossomos são encontrados nos gametas dessas espécies? Quantos a gente tem aí? Lembrem-se que ali ele diz as células diploides. Isso com certeza vai influenciar na resposta. Certo? Quarta questão. A tabela a seguir mostra o conjunto cromossômico de 4 gametas da espécie humana, sendo 2 femininos e 2 masculinos. Os cromossomos autossômicos estão representados pela letra A e os cromossomos sexuais pelas letras X e Y. Na letra A, ele quer saber, quando juntar o sexo feminino com o masculino, qual seria... Aí, qual número ele ia juntar aí? Por exemplo, ele ia juntar o 1 e o 3, 1 e o 4, para resultar uma criança normal do sexo feminino. Ele quer saber apenas isso. Qual número junta com qual número para dar essa criança normal do sexo feminino. E na outra ele quer saber qual número com qual número também conseguiria dar origem a uma criança com alguma anomalia, porém do sexo masculino. Só isso. Aí na quinta questão. As células do pâncreas e do fígado de um mesmo indivíduo apresentam exatamente a mesma informação genética. Todavia, enquanto as primeiras produzem a proteína insulina, as outras produzem a proteína albumina. Aí na letra ele quer saber, explique como o material genético controla a produção de proteínas pela célula. Como é que fazem isso? Uma dica, pela transcrição de... Simples. Letra B. Explique como as células hepáticas e pancreáticas, com a mesma informação genética, realizam funções diferentes. Por que faz isso? Porque eles têm conjuntos diferentes de quê? Sexta questão. Sexta questão é basicamente vocês olharem o que cada número indica na figura. Tem a figura no livro. Eu pedi para vocês desenharem na atividade da semana passada. Então não tem dificuldade nessa. E aí eles querem saber. Eu faria na sexta questão, aproveitaria que tem os números, e escreveria o nome de cada número, que cada número está indicando na figura. E depois responderia. Mas aí fica a critério de vocês. Responsável pela informação, ele quer saber, a estrutura responsável pelas informações genéticas está indicada pela seta. Qual é o número da seta que indica isso? Certo? Sétima questão. Tem aí um texto, vocês vão ler. E aí na letra A pergunta: o que se pode esperar a respeito... Eita, nem passei. Sétima, desculpa, é nessa página já, viu? Questão número 7. Aí na letra ele quer saber o que se pode esperar a respeito da capacidade de síntese proteica dos ócitos de anfíbios quando comparados às células dotadas de um único nucleolo. O que é que eles apresentam? Uma maior capacidade de síntese proteica ou uma menor capacidade de síntese proteica? Na letra B, sabendo-se que a eclosão dos ovos de girinos depende da presença de enzimas específicas. O que se pode esperar que ocorra durante esse processo em embriões de sapos anucleolados? O que são anucleolados? Que eles não têm o quê?
Falta o quê? O nucleolo. Então, aí já dá para saber se vai conseguir concluir ou não a eclosão. Oitava, as imagens a seguir mostram os cromossomos presentes em alguns tipos celulares. Aí temos aí 4. E a imagem pode representar células diploides. Apenas as diploides são os quais? Essa também é muito fácil. Dá até para se basear aqui, olha, na terceira questão, que já mostra como é o modelo de células diploides. E é só olhar, já vai ajudar bastante. A nona, eles apresentam aí os cromossomos. E ele quer saber o que essas imagens querem representar. Tem aí as opções, vocês vão olhar qual a melhor de acordo com a imagem. Essa também é muito simples. Na 10ª, a imagem a seguir mostra 2 pares de cromossomos encontrados em uma espécie animal. As marcações de 1 a 6 representam os losses genéticos desses cromossomos. Mas o que é que a questão quer saber? Se um dos genes responsáveis pela cor dos olhos dessa espécie localiza-se na posição 1, seu alelo será certamente encontrado em qual posição dessas? O do olho claro está na posição 1, então em qual alelo vai estar? Qual será? Repare, onde está o alelo que também ajuda na determinação disso? Num tal dos olhos claros, ele quer saber onde vai estar o alelo. Na posição 2, 3, 4, 5 ou 6. E aí na 11, muito fácil. Quando comparamos células diferentes de um mesmo indivíduo, o que podemos esperar a respeito de seus cariótipos? Tem tudo isso no material didático. Cariótipos iguais ou diferentes. E ele ainda ajuda, né? Iguais ou diferentes. Às vezes no chute pode até dar certo. Conjunto de genes e conjunto de genes em atividade. Só isso. E aí a gente tem uma charge que tem a célula adulta e a célula embrionária. A célula adulta fala: quem é você? A embrionária responde: posso ser quem você quiser, gatão. O que é essa nossa célula embrionária? O que são as células embrionárias? Elas são células bastante importantes, né? Que elas dão origem a muitos tecidos, praticamente todos os tecidos do corpo. Então ele quer saber qual é a habilidade da célula embrionária. Qual é essa habilidade dela? Que ela se sente tão importante quando ela diz que pode ser quem quiser, a célula adulta quiser. A letra A, reduzir sua haploidia. B, duplicar suas moléculas de DNA. C, alterar seu número de cromossomos. Ativar conjuntos específicos de genes. Ou induzir mutações em genes específicos. E pronto, só essas questões. Realmente são 10 questões, porque 2 já fizemos. Então 12 que tira 2, 10. São 10 questões muito fáceis. Poderia até ser a prova, Ave Maria, ter só nota boa, porque muito fácil. Eu vou colocar lá o prazozinho, vocês me enviam. E a aula de hoje é só isso, bem tranquila. E já já a gente termina o material didático, porque são poucas páginas esse. Diferente de física, o livro de biologia ele é bem menor. São 40, já fizemos 14, faltam 26. Então, falta pouco para acabar. E esses próximos assuntos são fáceis. Muito fáceis. A parte mais difícil deve ser só... Apesar que no próximo ano é mais a parte de botânica. Completamente diferente desse ano. Mas enfim, a aula de hoje é essa. Tchau, bons estudos.